Você tem dificuldade sobre o ciclo menstrual? Saber o que é, quando ele começa, como calcula, se ele é irregular? Fica aqui nesse vídeo que eu vou ensinar tudo para você de como calcular o seu ciclo menstrual e o que ele é. O ciclo menstrual é exatamente o período de tempo entre uma menstruação e uma outra menstruação. Mas as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, quando ele começa, se é quando menstrua, se é depois que termina a menstruação, se quando a minha menstruação é irregular, como é que eu calculo, e por que eu preciso saber o ciclo menstrual, como ele pode influenciar na minha tentativa de engravidar, ou como ele pode influenciar na minha tentativa de não querer engravidar, de fazer a tabelinha. Então, tudo isso é muito importante para você que já menstrua saber. Então, fica por aqui que eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo. E se você acha que isso aqui é importante, que esses dados vão ser importantes, vão ter vários outros vídeos aqui no canal sobre a questão de reprodução, de ginecologia. Então, já se inscreve aqui e aperta o sininho para poder saber quando eu colocar vídeos novos. Bom, só tem ciclo menstrual quem menstrua. Isso parece bem básico. Mas o que acontece é que quando você tem a sua primeira menstruação, que a gente chama de menarca, normalmente o teu ciclo menstrual, ou seja, o período em que você tem as sucessivas menstruações, pode ser muito irregular. Então a gente só começa a considerar que você começa a ter um ciclo menstrual regular depois de 2 ou 3 anos que você menstrua. E aqui tem um dado super interessante para você que está me assistindo. Você sabia que mulheres que são cegas começam a menstruar mais tarde? Por quê? Porque dentro do cérebro tem uma glândula chamada pineal e essa glândula é muito importante para que você tenha a primeira menstruação. Depende muito da concentração de luz. Como as mulheres cegas veem menos luz, eles têm uma tendência a ter a primeira menstruação depois. Então o ciclo já pode começar depois. Mas o que é o ciclo menstrual? Sempre me perguntam isso. É um ciclo de tempo, ou seja, um período de tempo em que o seu corpo está tentando se organizar para conseguir engravidar, certo? Essa é a ideia. O ciclo menstrual começa quando? É outra pergunta que sempre me fazem. Os ciclos menstruais começam no primeiro dia da menstruação e no próximo primeiro dia da menstruação. E isso não significa no final dela. Muitas pessoas se enganam com isso. Falam, minha menstruação terminou ontem, então eu vou começar a contar o meu ciclo menstrual. Não! Você deve começar a contar o seu ciclo menstrual no primeiro dia da menstruação. Mas aí você vai perguntar para mim, mas a minha menstruação às vezes pinga antes ou pinga depois? Bom, o primeiro dia da tua menstruação é o primeiro dia em que tem sangue vermelho vivo ou que você tem necessidade de usar o absorvente. Esse é o primeiro dia da menstruação. Naquele momento, o seu corpo está começando a escolher os folículos que vão ovular no período fértil ou no período da ovulação. E 14 dias depois, caso não haja gravidez, você vai ter uma nova menstruação. Então, isso é um ciclo. O ciclo começa quando você tem a menstruação e termina no próximo primeiro dia da menstruação. Então, quando você tiver que pensar no teu ciclo menstrual, é o primeiro dia da menstruação com o próximo primeiro dia da menstruação. Só que tem um detalhe. O teu ciclo menstrual pode variar de mês a mês. Significa que em um determinado mês o teu ciclo menstrual pode durar 25 dias, no outro ele pode demorar 27 dias. Então, o que eu normalmente recomendo para você tentar entender o tamanho do seu ciclo menstrual é calcula nos últimos 6 meses quanto tempo, em média, durou a primeira menstruação e a próxima primeira menstruação. Vamos fazer uma conta rápida? No primeiro mês, esse período de tempo foi de 25 dias. No segundo mês, 26. No terceiro mês, 25. No quarto mês, 26. No quinto, 25. No sexto, 25. Então, a tendência é que o teu ciclo menstrual seja de 25 dias, ok? Então, esses 25 dias é o período de tempo em que o seu organismo está se preparando para uma possível gravidez e caso ela não ocorra, você vai menstruar novamente. Então, vamos recapitular aqui? O ciclo menstrual é
o período de tempo entre uma menstruação, quando ela começa, até a próxima menstruação, quando ela começa novamente. Esse é o período que a gente chama de ciclo menstrual. É um ciclo inteiro para vir uma nova menstruação. Bom, e isso mostra o que pra gente? A gente mostra que durante esse período, além do folículo crescer, você ovular e talvez acontecer a gravidez, também é um período onde ocorre uma alteração no chamado endométrio. O que é o endométrio? O endométrio é exatamente o bercinho do neném que fica dentro do útero. É um local acolchoado, especial, onde o embrião vai se implantar. Esse período menstrual, ou seja, esse ciclo menstrual, ele vai fazer com que você tenha a preparação desse endométrio para que, caso ocorra a gravidez, ele siga, e aí você não vai ter uma nova menstruação. Caso não ocorra a gravidez, é necessário que haja uma menstruação e tudo se renova. Agora, por que será que é tão importante a gente entender o ciclo menstrual de uma mulher? Por que é muito importante você entender o seu ciclo menstrual? Várias coisas que acontecem na sua vida dependem do ciclo menstrual. Vou dar um exemplo para vocês. Se você quiser engravidar, você vai ter que descobrir qual é o seu período fértil. E o período fértil é uma janela de tempo perto da época em que você ovula. Mas como é que eu vou saber quando é que eu vou ovular? Normalmente você ovula na metade do teu ciclo menstrual. Nossa, agora ficou tudo complicado. Calma. Vamos pensar de novo. Pensa só. Se você tem um ciclo menstrual que dura mais ou menos 28 dias, você vai ovular na metade, que é mais ou menos 14 dias. Esse dia é importante para você calcular o seu período fértil. Nós vamos falar isso sobre o período fértil em outro vídeo. Mas agora é importante você entender como o ciclo menstrual pode te ajudar. Você sabendo quando eventualmente você pode engravidar, também é importante para você entender quando você não pode engravidar. Bom, se você não quer engravidar e você sabe o seu ciclo menstrual, você evita durante aquele período, também chamado de período fértil, de ter relações sexuais desprotegidas. Com isso, você reduz suas chances de gravidez. Só lembre uma coisa, isso não é certeiro. Você ainda pode engravidar fazendo relações sexuais perto do período fértil, tá? Então, fora do período fértil. Tome cuidado em relação a isso. Vamos falar também das principais dúvidas que eu recebo sobre o ciclo menstrual. Acho que a que eu mais recebo é em relação à pílula. Eu tomando pílula ou tomando anticoncepcional injetável, eu vou ter ciclo menstrual? Não, você não vai ter um ciclo menstrual. Por quê? Os hormônios presentes nos anticoncepcionais, seja injetável ou seja no da pílula, ele normalmente inibe o seu organismo de fazer, ou seja, evita que o seu organismo faça o ciclo menstrual. Então você não tem ciclo menstrual. Então, da mesma forma, você também não vai ter período fértil. Ah, doutor Ivan, quer dizer então que se eu tomo anticoncepcional eu não tenho período fértil? Exato. Se você toma anticoncepcional, você não tem período fértil e você também não tem ciclo menstrual. Outra pergunta que me falam é o seguinte: doutor Ivan, eu tenho uma menstruação que vem a cada 45, 50 dias. Qual é o meu ciclo menstrual? O teu ciclo menstrual é de 35 a 45 dias. E aí a próxima pergunta que fazem é normal eu ter um ciclo menstrual de 35 a 45 dias? Não. Não é normal você ter um ciclo menstrual de 35 a 45 dias. Na verdade, aqui vai uma grande dica. Todas as vezes que o seu ciclo menstrual passar de 30 dias, normalmente você não vai estar ovulando. Então, significa que se em 12 meses você tiver 8 ou menos de 8 ciclos menstruais, grandes chances de você estar com vários meses sem estar ovulando e aí você não consegue engravidar. Por isso que a menstruação não vem. Por quê? Porque é esperado que você menstrue ao menos uma vez por mês. Então, em 12 meses, você teria que ter 12 menstruações. Se você tem menos do que isso, normalmente você não está ovulando. E essa é uma das principais causas pelo qual a sua menstruação não está vindo. Então, muitas das vezes, quando me perguntam, doutor Ivan, minha menstruação não veio, o que está acontecendo? Se não é gravidez, tem grandes chances de você não estar ovulando naquele momento. Outra coisa que me perguntam é,
Mas, doutor Ivan, se meu ciclo é tão irregular, como é que eu consigo calcular? Então, a primeira pergunta é, será que seu ciclo é irregular? Se você tiver um ciclo menstrual, da primeira menstruação à próxima primeira menstruação, entre 21 e 35 dias, tá normal. Se tiver menos de 21 ou mais de 35 dias, está alterado. Mas uma outra coisa pode acontecer. Atenção, olha aqui. Se o seu ciclo menstrual num mês vem com 21 dias e no outro mês vem com 29, também está alterado. Por quê? Houve uma variação no intervalo maior do que 7 dias. Isso também pode estar dizendo que você não esteja ovulando. Você entende? Por esse motivo que o ciclo menstrual é importante para a gente entender. Espero que com essa ideia que eu tenha te dado, com essas informações que eu te dei, você consiga agora saber qual é o seu ciclo menstrual. Escreve aqui embaixo quais são suas dúvidas e qual é o tamanho do teu ciclo menstrual. Também fique aqui comigo para você ver outras informações e outras aulas e outros vídeos sobre essa questão reprodutiva, sobre as questões ginecológicas. Não deixe de me seguir e não deixe de colocar o sininho para saber quando vem os vídeos.